respondendo hoje as mentiras da esquerda. Muito bom dia a todos, quem fala é Davi Lucas de Oliveira, começando mais um vídeo para vocês. Primeira mentira da esquerda essa é muito perguntada. Essa mentira, ela é, sempre eles falam isso. A União Soviética venceu sozinha a guerra, sem apoio dos Estados Unidos. Bom, primeiro nós vamos pegar um ponto. Que os Estados Unidos entram na guerra por causa do ataque de Pearl Harbor, que é uma ilha que fica no Havaí. Por quê? Porque Pearl Harbor fica no Pacífico. E aquela área, o Japão queria conquistar o Pacífico, aquela região do Oceano Pacífico. E queria conquistar todas aquelas pequenas ilhas, Tuvalu, Vanuatu, essas regiões. E o Fiji. E o Havaí, principalmente. Então, os japoneses atacaram a ilha de Pearl Harbor, onde foi um dos maiores genocídios da história da humanidade. Um dos maiores ataques. Antes dos ataques de 11 de setembro em Nova York e em Washington, D.C., ou nos arredores, foi a maior tragédia americana. Foi que incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra. Bom, a União Soviética, sim, teve o seu maior forte com os outros países, né? Foi o que acabou mais lutando. E os Estados Unidos ajudaram em apoio militar em muito, como a Normandia, onde a gente pode ver no filme Resgate do Soldado Ryan, e também no Japão, lançando as 2 bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki. Na minha opinião, devido a uma grande rivalidade que Estados Unidos e União Soviética tinham, a Guerra Fria definiu quem ganhou. A Guerra Fria mostrou a maior polarização da história, que foi radical contra radical. União Soviética contra Estados Unidos. Foi um absurdo dos absurdos. Os Estados Unidos, até 1969, a União Soviética tinha um embate com os Estados Unidos. Depois se viu a União Soviética se perder muito, recuperar um pequeno protagonismo nos anos 70, mas depois os Estados Unidos acabou com tudo, e principalmente indo à Lua. E vários fracassos soviéticos, como a ida da União Soviética, o Afeganistão, e vários colapsos que Ronald Reagan ajudou ao fim da União Soviética. E também um dos presidentes e melhores presidentes da história da União Soviética e um dos ídolos russos da direita, Mikhail Gorbachev. Presidente Mikhail Gorbachev. Esse presidente da União Soviética, ele simplesmente conseguiu ajudar com que nós acabássemos com a União Soviética. Esse presidente foi um dos destaques nos jornais e hoje um dos mais amados dos Estados Unidos da América, mostrando que liberdade de expressão era sim o que os russos, não os soviéticos, queriam. Segundo ponto. A União Soviética foi grande antes da Segunda Guerra. Primeiro ponto que você tem que pegar, que é a mesma coisa a China. A China não bate de frente com os Estados Unidos. A China pode ser melhor econômica, a China pode ter melhores robôs, a China pode ser, mas militarmente os Estados Unidos é um país mais forte, tem mais armas nucleares, tem mais experiência com guerras, que isso é muito importante, e tem uma experiência melhor que as dos chineses. Só que a União Soviética, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos meio que ganhadores, que foi o Reino Unido e a França, que se saíram bem no comércio financeiro. Mas os Estados Unidos estavam à frente, mas Reino Unido e França tinham um exército de qualidade. O que acontece é que na Segunda Guerra, a França é derrotada, e ali os Estados Unidos viram baque. O Reino Unido ganha a batalha contra a Alemanha, mas com alguns pontos aqui que a gente pode trazer aqui. A União Soviética não era grande, o bastante. Claro que a União Soviética não é afetada pela Grande Depressão, mas a União Soviética não era tudo aquilo ali. A União Soviética ela vai ser conhecida na Segunda Guerra Mundial por um grande esforço humano da União Soviética. Ela vai ser conhecida por ser um país diferente dos outros, mas ela não tem todo aquele prestígio que muitos professores de história falam e defendem que a União Soviética já era grande. Não era grande, não. Estados Unidos, Reino Unido e França eram nações à frente da União Soviética. Se a gente for se comparar
Hoje a União Soviética seria baseada num Japão, seria baseada numa Alemanha da vida na época. A Alemanha de agora, um Japão de agora, seria a União Soviética, mas não seria comparada como a maior potência do mundo. A maior potência do mundo poderia se considerar ainda o Reino Unido, que foi por muitos anos a maior potência global. Depois, quem passou foi os Estados Unidos da América. Então, para muitos, desde a idade, do começo da idade contemporânea, Reino Unido e França disputam para ver quem são, e o Reino Unido saía melhor que a França, os melhores países do mundo. E os Estados Unidos depois tomaram esse posto. A União Soviética dividiram os dois postos, e depois os Estados Unidos derrotou a União Soviética. Outra mentira que é muito grande, que é muito falada também, é que essa aqui, ela é difícil. Porque assim, ó, essa mentira, todo esquerdista adora falar. E fala sempre essa mentira, que eles adoram falar essa mentira. Adoram essa mentira. Lula é um amigo do povo. Lula não é um amigo do povo. Eu posso trazer vários argumentos que o Lula não é o amigo do povo, como se fala. Primeiro ponto. O Lula, claro que ele não favorece tanto empresários, mas o Lula, ele tem várias pessoas e vários ramos de corrupção entre empresas grandes que saíram na Lava Jato. Então, isso significa que o Lula fazia um esquema junto com os ricos para não beneficiar o povo brasileiro. Outra, Lula foi socialista, mas não foi depois porque ele viu que o povo não iria votar nele. Primeiro, o Brasil é o país mais católico do mundo, o quarto mais evangélico. Os evangélicos nos Estados Unidos, principalmente os pentecostais e os batistas, lutaram contra, evangélicos como um todo, lutaram contra o comunismo. Tem a história do Papa que ele lutou contra a União Soviética. Por quê? Porque Stalin era ateu. Pregava que o mundo não precisava de religião. Era isso que esse cara pregava. Pregava e falar, tá, gente? Era isso que ele falava. Por isso que sempre se teve algo contra a União Soviética. Então, se você é uma pessoa de esquerda e está dentro da igreja, você é democrata, você não é uma pessoa socialista, comunista. Porque a religião, que é a ideologia que te molda, não é uma ideologia, é uma religião. Eu não tenho ideologia, eu tenho religião. Ela é contra totalmente as ideologias marxistas e socialistas. Bom, respondendo essa pergunta, ela é clara e tranquila pra gente poder fechar bonitinho aqui. A direita não tem liberdade de expressão. A direita tem liberdade... Agora essa pergunta é importante. Eu só me confundi um pouquinho porque eu tô 8 minutos falando. A esquerda fala que a direita tem liberdade de expressão nas universidades federais. E eu vou responder isso com clareza e com tranquilidade. Primeiramente, não tem. Uma vez, alguns coordenadores, acho que foi do MBL, foram numa faculdade pública de Porto Alegre, que é uma das maiores do Brasil. Estava tudo pichado com bandeiras de Cuba, bandeiras da União Soviética e várias coisas do tipo. Então, isso mostra que ali não tinha liberdade de expressão. O cara que fez a denúncia, eles não puderam nem revelar quem era, porque por perigo. Então isso mostra o perigo que nós vivemos nesse país, de liberdade de expressão dentro das faculdades. Porque igual eu falo, não tem como uma pessoa que mora no interior ter condições de pagar uma faculdade. Uma pessoa de uma baixa renda não tem como pagar uma faculdade, ela vai recorrer para a faculdade pública. E não é só pessoas pobres que são de esquerda, isso é uma mentira. Tem pessoas pobres e muitas que são de direita. Mas por quê? Porque elas não perdem o princípio. As pessoas pobres se enganam com o Lula falando falas que ele defende o povo pobre. É mentira, é mentira, é mentira. Mas eles se enganam. Quem é pobre e é de direita é porque não perde os seus valores, não se engana e não deixa se enganar das mentiras e falcatruas de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior mentiroso da história do Brasil. E um ponto que eu quero pegar é que a pessoa que mora no interior, que estudou, ela vai à faculdade pública e ela quer fazer história, ela vai virar 99% de chance, ela vai virar um socialista. Por quê? Porque eles fazem a cabeça da pessoa.
Então, muito obrigado pelo esse vídeo, porque esse vídeo ficou longo, ficou trabalhoso, não ficou trabalhoso, eu falei tudo, não tem nenhum papel aqui, nada, não tem papel nada. Tudo foi elaborado na minha cabeça, tudo eu peguei na minha cabeça, não tem papel, não tenho nada aqui. Eu falei direto ao ponto, eu busquei o assunto que estava gravado na minha cabeça, eu peguei do nada o assunto e trouxe pra vocês. Fiz poucas pausas só pra mim poder lembrar meu cérebro. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Esse vídeo é uma grande crítica social e respondendo todas as perguntas desses esquerdistas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e bom fim de ano, bom Natal.